Você já imaginou alguém escrever com séculos de antecedência cada detalhe da vida de Jesus, desde o seu nascimento improvável, passando pelo sofrimento brutal, até a esperança da ressurreição? Entre os 66 livros da Bíblia, existe um que carrega esse mistério de forma tão impressionante que até hoje estudiosos e céticos tentam encontrar uma explicação. E o mais intrigante é que não estamos falando de um apóstolo que conviveu com Cristo, mas de um profeta que viveu 700 anos antes de sua chegada. Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, ele registrou revelações que ultrapassam qualquer lógica humana, palavras que ecoam até hoje, não apenas como história, mas como um código divino escondido para a nossa geração. O cenário em que Isaías viveu era de caos. Jerusalém estava tomada por medo e corrupção. O povo buscava alianças políticas e religiosas para sobreviver, mas se esquecia do Deus que havia sustentado sua nação. Imagine caminhar pelas ruas e ver rostos abatidos, famílias desesperadas, governantes inseguros, sacerdotes corrompidos. Era um tempo de sombras, e foi justamente nesse ambiente sombrio que um jovem sacerdote recebeu uma visão tão poderosa que mudaria para sempre sua vida e a história da fé. Mas antes de revelarmos essa experiência sobrenatural, é importante compreender por que o livro de Isaías é considerado o mais impressionante da Bíblia. Jesus citou suas palavras mais do que qualquer outro profeta, e nelas encontramos não apenas advertências de juízo, mas promessas de redenção que apontam diretamente para o Messias. Você já se perguntou como Isaías pôde descrever a crucificação com tantos detalhes quando esse método de execução sequer existia em sua época? Ou como ele ousou anunciar que uma virgem conceberia um filho, em uma época em que isso soava como um absurdo completo? Mais do que previsões isoladas, o que Isaías registrou é uma linha profética contínua, uma revelação grandiosa que conecta o Antigo e o Novo Testamento como se fossem capítulos de um mesmo livro. E talvez seja por isso que muitos chamam Isaías de o quinto evangelho, porque em suas páginas não encontramos apenas história antiga, mas uma mensagem viva que fala diretamente aos dias em que estamos vivendo. O mais fascinante é que as palavras de Isaías não são frias ou distantes. Elas carregam emoção, dor, esperança e um amor profundo pela humanidade. Quando ele fala de um servo sofredor, desprezado e rejeitado, ele não está apenas descrevendo uma figura misteriosa. Está antecipando o Messias que viria para carregar nossas culpas e nos oferecer redenção. Cada frase é como uma janela aberta para o futuro, mostrando um retrato tão fiel de Jesus que até hoje muitos se perguntam se isso não foi escrito depois dos acontecimentos. Mas não. Séculos antes, Isaías já via o que ninguém conseguia imaginar. E é exatamente aí que essa história se torna ainda mais impactante, porque não se trata apenas de um relato antigo, mas de um convite para nós, aqui e agora. Assim como o povo de Israel, vivemos em tempos de medo, incerteza e crises que parecem maiores do que conseguimos suportar. Isaías lembra que mesmo quando tudo parece perdido, existe uma promessa de esperança, uma luz que brilha em meio às trevas. E essa mensagem atravessa séculos para chegar até você hoje. A pergunta é: você está disposto a ouvir o que Isaías revelou, mesmo que isso desafie a lógica, mesmo que contrarie as expectativas, mesmo que confronte a sua maneira de ver a vida? Prepare-se, porque a jornada que começa agora vai muito além de uma simples narrativa. O que Isaías escreveu não é apenas história, é revelação. Uma revelação que conecta passado, presente e futuro, e que pode transformar completamente a forma como você enxerga a Bíblia e a sua própria vida. Mas antes de continuarmos essa jornada, preciso abrir meu coração com você. Esse conteúdo que você está assistindo não é apenas informação histórica ou curiosidade bíblica. Ele tem poder para fortalecer a fé, trazer respostas e renovar a esperança em momentos de incerteza. E se essa mensagem já está tocando o seu coração, eu te peço um gesto simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo. Parece pouco, mas cada curtida faz com que essa palavra chegue a muito mais pessoas que,
assim como você, precisam ouvir que Deus ainda fala e ainda age. Quero também ouvir você. Comente aqui embaixo. Você já sentiu que estava vivendo um tempo de escuridão, mas mesmo assim, acreditou que Deus traria uma luz? Escreva sua experiência, seu amém, ou até mesmo a sua dúvida. Sua participação não só fortalece a nossa comunidade, mas também pode ser uma palavra de consolo para alguém que vai ler o que você escreveu. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada nova inscrição é um combustível que nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos como este. Histórias que não apenas informam, mas transformam. Aqui você vai encontrar revelações bíblicas que atravessam séculos e continuam falando diretamente com a nossa geração. Então, não deixe para depois, curta, comente e se inscreva agora. Isso faz toda a diferença para que possamos juntos espalhar ainda mais essa mensagem. Imagine um povo inteiro vivendo sob a sombra do medo, cercado por inimigos de todos os lados, e com a sensação de que Deus havia se calado. Esse era o cenário em que Isaías foi chamado, um tempo em que a fé parecia enfraquecer diante do peso das circunstâncias. Jerusalém, a cidade santa, estava mergulhada em incertezas. O trono que antes era ocupado por um rei forte, agora estava vazio, e a morte do rei Uzias deixara um buraco profundo no coração de Judá. 52 anos de estabilidade se apagaram de repente, e as pessoas olhavam para o futuro como quem olha para um horizonte coberto de nuvens escuras. O medo não era apenas externo. Dentro da cidade, a corrupção corria solta. Sacerdotes, líderes e nobres que deveriam ser exemplos de santidade e justiça, se deixavam seduzir pelo poder e pela riqueza. O templo, que deveria ser o coração espiritual de Israel, tornava-se cada vez mais um palco de aparência, rituais vazios e devoção superficial. O povo se acostumava a viver distante da lei de Deus, mas ao mesmo tempo clamava por proteção contra as nações vizinhas. É curioso como o ser humano consegue se afastar da fonte da vida e ainda esperar os frutos da bênção. E é nesse ambiente caótico, de crise nacional e confusão espiritual, que surge Isaías, um jovem de família sacerdotal, criado entre os rituais do templo, alguém que carregava no coração a lembrança viva das promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi. Ele não era um desconhecido da fé. Desde criança havia visto os sacrifícios, ouvido os cânticos, sentido o cheiro do incenso subir ao céu, mas nada disso era suficiente para acalmar a angústia que ele sentia ao olhar para seu povo. Isaías não era indiferente. Ele carregava em si uma inquietação que o fazia olhar para as ruas de Jerusalém e se perguntar: até quando vamos suportar tanto afastamento de Deus? Enquanto muitos buscavam alianças políticas para tentar salvar o reino, Isaías compreendia que não havia saída humana para aquele momento. Ele via as mães chorando pelos filhos convocados para a guerra, via os homens discutindo em voz alta nas praças, cada um com uma opinião diferente, mas todos cegos para a única verdade que poderia mudar aquela história: a necessidade de voltar ao Senhor. E talvez você também já tenha sentido essa mesma frustração, de olhar ao redor e perceber que as pessoas buscam soluções em todo lugar, menos na fonte real da esperança. O coração de Isaías ardia com um peso que só quem já sentiu o chamado de Deus consegue entender. Ele se recolhia em silêncio, nos cantos do templo, tentando encontrar forças. Era jovem, mas já carregava o peso de uma nação nos ombros. Não era apenas medo do futuro, era a dor de ver um povo que havia sido escolhido para ser luz no meio das nações se tornando cada vez mais parecido com aqueles que viviam nas trevas. A idolatria ganhava espaço, o pecado era tratado com normalidade, e a fé verdadeira era vista como algo ultrapassado. Isaías sentia a alma se apertar diante desse contraste. Talvez você também conheça essa sensação. Já olhou para o mundo ao seu redor e teve a impressão de que tudo está desmoronando, que os valores estão se perdendo, que a esperança está se esvaindo pouco a pouco? Foi assim que Isaías se sentiu. Ele carregava o peso de uma geração, e mesmo sem compreender totalmente, sabia que algo estava prestes a acontecer.
Seu espírito pressentia que Deus não permaneceria em silêncio para sempre. E foi exatamente nesse cenário de crise que a maior revelação de sua vida aconteceu. O templo, antes apenas um espaço sagrado de rituais, tornou-se o palco de uma experiência sobrenatural que mudaria não só Isaías, mas toda a história da fé. Ele se aproximou do altar em busca de respostas, em busca de consolo, em busca de direção. Não esperava que naquele dia, naquela hora, Deus fosse rasgar os céus diante dos seus olhos. Imagine o peso daquele momento. Um jovem sacerdote, ajoelhado, carregando em suas orações o medo de uma nação inteira, e de repente sendo invadido por uma presença indescritível. Um vento forte soprou, as cortinas balançaram, o véu sagrado pareceu estremecer. E então, uma visão tão grandiosa que sua mente humana quase não conseguiu suportar. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a cauda de sua veste enchia todo o templo. Serafins voavam ao redor, proclamando em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tremeu. Seus olhos marejados mal conseguiam acompanhar aquela cena. O templo inteiro parecia vibrar com a glória de Deus, e diante de tamanha santidade, Isaías percebeu algo que até então talvez não tivesse compreendido com tanta clareza. Ele era pecador. Não apenas ele, mas todo o seu povo. Em meio à visão mais gloriosa de sua vida, tudo o que conseguiu dizer foi: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse detalhe é profundo. No momento em que viu a glória, Isaías não pensou em poder, não pensou em conquista, não pensou em vitória. Ele pensou em sua própria impureza, porque quando a presença de Deus se manifesta, nossas máscaras caem, nossas defesas desmoronam, e tudo o que resta é a verdade. Isaías se sentiu pequeno, indigno, quebrado. E talvez você já tenha experimentado isso em algum momento de oração, quando parece que a presença de Deus revela não só sua grandeza, mas também as nossas fraquezas. Mas Deus não se revelou para destruir Isaías. Pelo contrário, revelou-se para purificá-lo. Um serafim se aproximou do altar, tomou uma brasa viva e tocou os lábios do profeta. Imagine o impacto desse gesto. O fogo que queima, mas ao mesmo tempo liberta. A dor que purifica. O peso do pecado sendo removido em um instante. E uma voz ecoando: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Isaías, o jovem, inseguro, assustado, tomado pela culpa, agora estava pronto para ouvir o chamado. E então veio a pergunta que mudaria sua vida: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Silêncio, nenhuma resposta. Até que, tomado por uma convicção sobrenatural, Isaías abriu a boca e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento não foi apenas um encontro com Deus. Foi o início de uma missão que atravessaria gerações, carregando mensagens de juízo, mas também de esperança. E é a partir dessa experiência que começamos a compreender por que Isaías não é apenas mais um profeta, mas alguém cujas palavras ecoam até hoje, apontando diretamente para a vinda de Jesus. Se essa cena já está mexendo com você, escreva aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor. Essa frase, simples mas poderosa, marcou a vida de Isaías e pode também marcar a sua. Declare nos comentários para que essa mensagem se espalhe e fortaleça outros corações que vão ler. Quando olhamos para o livro de Isaías, percebemos rapidamente que ele não é apenas um conjunto de profecias soltas, mas uma verdadeira obra arquitetada, com detalhes tão impressionantes que parecem formar um mapa espiritual. Não por acaso, muitos estudiosos chamam Isaías de a Bíblia em miniatura. E essa comparação não é exagero. O livro possui 66 capítulos, exatamente o mesmo número de livros que compõem toda a Bíblia. Os primeiros 39 capítulos ecoam os 39 livros do Antigo Testamento, cheios de advertências, juízo, correção e o peso da lei.
Já os últimos 27 capítulos refletem os 27 livros do Novo Testamento, irradiando esperança, consolo, promessa de redenção e a vinda do Messias. Coincidência? É impossível acreditar que seja apenas isso. Isaías não escreveu ao acaso. Cada palavra, cada visão, cada revelação formava parte de um grande plano, como peças de um quebra-cabeça que só fariam sentido séculos mais tarde. E talvez esse seja um dos aspectos mais fascinantes. Enquanto vivia em meio ao caos político, guerras iminentes e idolatria, ele recebia mensagens que iam muito além de sua realidade imediata. Era como se os céus abrissem uma janela e mostrassem a Isaías não apenas o presente do povo de Judá, mas também o futuro da humanidade. Pense nisso. Um homem vivendo 800 anos antes de Cristo já descrevia acontecimentos que só se cumpririam com exatidão na vida de Jesus. O nascimento de uma virgem, a rejeição, a humilhação, a crucificação, a ressurreição. Como alguém poderia prever isso com tamanha precisão? É nesse ponto que o livro de Isaías se torna um divisor de águas. Não se trata apenas de um texto histórico, mas de um código divino escondido em palavras proféticas. E é exatamente essa estrutura que prende quem começa a ler Isaías com atenção. Porque, nos capítulos iniciais, somos confrontados com o peso do pecado, com a idolatria, com a corrupção, com as injustiças sociais. É como se Deus estivesse espelhando diante do povo os seus erros mais profundos. Quem lê sente a dureza, quase como uma sentença em tribunal. Mas conforme avançamos, algo muda. As palavras de juízo dão espaço a uma esperança tão profunda que parece impossível vir depois de tanto aviso de destruição. A redenção começa a ser anunciada, e cada frase parece apontar para alguém que ainda estava por vir. Essa virada, do juízo para a esperança, é o coração do livro. E talvez seja também o que o torna tão poderoso até hoje. Porque quem de nós não conhece esse ciclo em sua própria vida? Primeiro, o confronto com os nossos erros, a sensação de que estamos perdidos, de que o peso é insuportável. Mas, depois a luz que começa a brilhar, a promessa de perdão, a chance de recomeçar. Isaías não fala apenas para o povo de Judá, ele fala para mim e para você. Ele fala para cada pessoa que já se sentiu distante de Deus, mas ainda assim desejou uma nova chance. E se você reparar bem, Isaías não apenas anuncia essa estrutura de juízo e redenção em seus capítulos, ele mesmo viveu esse processo. Lembra quando vimos sua visão no templo? Primeiro, ele foi confrontado com sua impureza. Sentiu-se perdido, indigno, incapaz de permanecer diante da santidade de Deus. Esse foi o juízo. Mas logo depois, veio o toque da brasa viva, a purificação, o perdão, a restauração. Essa foi a esperança. Isaías experimentou em carne própria aquilo que depois iria escrever para todo o povo. Agora, imagine o impacto de perceber isso. Enquanto os 39 primeiros capítulos ecoam as consequências do pecado, os 27 finais ecoam a promessa da salvação. Como se Deus estivesse dizendo: eu sei que vocês caíram, mas não é aqui que termina. Há algo maior preparado. É impossível não se emocionar com esse movimento dentro do livro, porque, em essência, é também o movimento de toda a história bíblica. Primeiro o peso da lei, depois a liberdade em Cristo. Primeiro a acusação, depois a graça. E é nesse ponto que começamos a perceber uma das maiores riquezas do livro de Isaías. Ele não está apenas narrando fatos distantes, ele está criando uma ponte. Uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma ponte entre juízo e salvação. Uma ponte entre o povo de Judá e todos nós que hoje lemos essas palavras. E mais do que isso, uma ponte que conecta a eternidade ao presente. Quantas vezes, em nossa própria vida, não sentimos esse mesmo contraste? O peso dos erros, das escolhas erradas, da culpa que parece nos esmagar. E, ao mesmo tempo, a esperança que surge de repente, como um raio de luz em meio às trevas. Isaías se torna tão relevante porque nos faz ver que Deus sempre trabalhou, assim, confrontando, mas depois consolando,
revelando a gravidade do pecado, mas apontando para a redenção. Essa estrutura não é apenas teológica, ela é profundamente humana. Quem lê Isaías não está apenas estudando um livro antigo, está percorrendo uma jornada espiritual que toca nas feridas mais reais da alma. Porque todos nós já sentimos o peso do juízo. Todos nós já nos vimos em meio ao caos, à insegurança, à sensação de abandono. Mas é justamente aí que a esperança se torna mais poderosa. E Isaías, com sua escrita inspirada, nos conduz exatamente por esse caminho. Do peso para a promessa, do desespero para a esperança, do pecado para a salvação. O mais impressionante é que dentro dessa estrutura, ele insere detalhes que parecem costurar toda a Bíblia. A virgem que conceberia, o servo sofredor, o príncipe da paz. Cada peça se encaixa de forma tão precisa que nos faz entender que o livro não foi escrito apenas para aquela geração, mas para todas as gerações. Isaías se torna uma chave que abre o entendimento da revelação completa. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós hoje. Deus nunca deixou nada fora do lugar. A história não é um acidente, é um plano cuidadosamente desenhado. E se Isaías já conseguia enxergar isso tantos séculos antes de Cristo, imagine o que ele sentiria ao ver cada detalhe se cumprindo no Messias. Perceber essa estrutura é como enxergar um código oculto que estava diante dos nossos olhos o tempo todo. É como se Deus estivesse sussurrando em cada página: eu tenho um plano. E esse plano vai muito além do que vocês podem imaginar. E ainda há algo ainda mais profundo nessa organização profética de Isaías que precisa ser revelado. Algo que conecta não apenas capítulos e números, mas cada visão, cada metáfora e cada anúncio feito por ele, preparando o caminho para a chegada de alguém que mudaria para sempre a história da humanidade. Uma das marcas mais impressionantes do livro de Isaías é a ousadia de suas profecias. Não estamos falando de previsões vagas que poderiam se encaixar em qualquer tempo ou situação. Estamos falando de detalhes específicos, quase impossíveis de serem antecipados por alguém vivendo 800 anos antes do nascimento de Cristo. E é justamente isso que transforma Isaías em um dos maiores testemunhos de que a Bíblia não é apenas um livro humano, mas uma revelação divina. Comecemos por uma das profecias mais conhecidas e ao mesmo tempo mais questionadas pelos céticos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Para qualquer pessoa de sua época, essas palavras deveriam soar como algo absurdo. Uma virgem grávida? Isso contrariava toda a lógica humana, toda a experiência natural. Mas Isaías ousou registrar exatamente assim, sem suavizar, sem tentar tornar mais aceitável. E séculos mais tarde, o Evangelho de Mateus cita essa profecia diretamente para mostrar que ela se cumpriu no nascimento de Jesus. E não para por aí. Isaías descreveu não apenas o nascimento, mas também a vida, a missão e até os sofrimentos do Messias, com uma precisão assustadora. Ele falou de um servo que seria rejeitado, desprezado pelos homens, um homem de dores, acostumado ao sofrimento. Descreveu que ele seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Disse que o castigo que nos traria a paz estaria sobre ele, e que pelas suas feridas seríamos sarados. Você percebe o peso disso? Isaías descreveu em palavras a crucificação, séculos antes de esse método de execução sequer existir, no Império Romano. Agora imagine a cena: um homem em Jerusalém, cercado por ameaças assírias, por crises internas, por idolatria e corrupção, recebe uma visão que mostra não apenas a queda de sua nação, mas também a vinda de alguém que traria salvação ao mundo inteiro. Isso não é apenas profecia, é como se ele tivesse assistido a um filme antecipado daquilo que aconteceria centenas de anos depois. E o mais impactante, cada detalhe se cumpriu com exatidão. E aqui está o ponto que muitos tentam contestar. Alguns estudiosos céticos já disseram que Isaías não poderia ter escrito essas palavras, que talvez tenham sido inseridas depois. Mas até hoje, nenhuma dessas teorias se sustenta diante das evidências.
Os manuscritos de Isaías, encontrados em Qumran, nas margens do Mar Morto, comprovam que essas profecias já existiam séculos antes de Jesus nascer. Não há como negar. Isaías escreveu, sim, e suas palavras ecoaram no tempo até se cumprirem de forma literal na vida de Cristo. Pense em outro detalhe. Isaías anunciou que o Messias seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você consegue sentir o peso desses títulos? Não são meros adjetivos bonitos. São descrições que desafiam qualquer lógica humana. Como um simples menino poderia ser chamado de Deus Forte? Como um filho prometido poderia carregar o título de Pai da Eternidade? E, no entanto, quando olhamos para a vida de Jesus, vemos esses títulos ganhando forma diante dos nossos olhos. Ele não apenas falou de paz, ele foi a própria paz encarnada. Ele não apenas deu conselhos, ele foi o conselheiro perfeito. Ele não apenas existiu por um tempo, ele revelou-se como aquele que não tem princípio nem fim. E se aprofundarmos ainda mais, veremos que Isaías também anunciou a rejeição e a traição. Ele disse que o servo seria desprezado, rejeitado pelos homens, sem aparência nem beleza que atraísse os olhares. Isso nos leva diretamente às cenas em que Jesus é abandonado por seus discípulos, negado por Pedro, zombado pelos soldados. Cada palavra parece encaixar-se como uma peça em um quebra-cabeça que só poderia ter sido montado por alguém que estivesse vendo tudo com os olhos da eternidade. Você já parou para pensar no impacto disso para a fé? Porque se Isaías descreveu com exatidão a vida, o sofrimento e até a morte do Messias, séculos antes de acontecer, o que isso nos diz sobre a confiabilidade das promessas que ainda aguardam cumprimento? Se ele já acertou no passado, o que impede que aquilo que ainda não se cumpriu também seja realizado no tempo certo? É aqui que a esperança se fortalece, porque o mesmo Deus que falou a Isaías é o Deus que continua falando hoje, que continua mostrando que sua palavra nunca volta vazia. E talvez a parte mais emocionante dessas profecias impossíveis seja perceber que Isaías não falava apenas para o povo do seu tempo, mas para nós também. Quando ele diz que pelas suas feridas fomos sarados, não está apenas descrevendo um evento histórico. Está apontando para uma verdade espiritual que atravessa séculos e chega até a nossa vida. Quantas pessoas, até hoje, encontram cura, esperança e perdão ao olhar para as feridas de Cristo? Isaías, sem sequer compreender totalmente, já havia declarado isso com todas as letras. Agora pense comigo. Se um homem pôde escrever com tamanha clareza sobre algo que só aconteceria 800 anos depois, como podemos ignorar o peso dessas palavras? Isaías não apenas escreveu profecias, ele deixou um testemunho eterno de que Deus é capaz de revelar o fim desde o começo, de anunciar a salvação antes mesmo de ela se manifestar no mundo. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se Isaías descreveu a primeira vinda de Cristo com tanta precisão, será que suas palavras também não têm pistas escondidas sobre a segunda vinda? Afinal, se tudo já se cumpriu à risca até aqui, o que ainda está por vir pode ser ainda mais impactante. Mas antes de avançarmos para essas camadas mais profundas, precisamos observar como as visões de Isaías não apenas apontavam para um futuro distante, mas também confrontavam a realidade imediata do seu povo. Porque ao mesmo tempo em que falava do Messias, ele denunciava a corrupção, a idolatria e a injustiça social de sua época. E é justamente nessa tensão entre presente e futuro que Isaías nos mostra como a palavra de Deus nunca deixa de ser atual. Imagine a dor de carregar uma mensagem que ninguém quer ouvir. Essa foi a realidade de Isaías. Ele não era apenas um profeta que recebia visões gloriosas e confortantes. Ele também foi a voz solitária que denunciava os erros de sua própria nação. A missão que Deus lhe confiou não era fácil, e talvez por isso tenha sido acompanhada de tanto peso, lágrimas e resistência. O povo de Judá, naquele tempo, vivia uma mistura perigosa de religiosidade superficial, alianças políticas equivocadas e idolatria crescente. Havia templos lotados, sacrifícios oferecidos, orações recitadas,
mas tudo isso estava vazio de coração. Isaías enxergava a hipocrisia, a injustiça contra os pobres, a corrupção dos líderes, e sabia que precisava falar, ainda que isso custasse sua reputação, sua paz e até sua própria segurança. Ele levantava a voz nas praças, nas portas do templo e até diante dos reis, proclamando: "Este povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele." Palavras que soavam como uma acusação direta contra toda a sociedade. E como você acha que o povo reagia? Não com arrependimento, mas com zombaria, incredulidade e até hostilidade. Isaías foi chamado de louco, de sonhador, de profeta da desgraça. Quantas vezes você já tentou alertar alguém que ama, e em vez de gratidão, recebeu rejeição? É assim que Isaías se sentia, como uma voz clamando no deserto, enfrentando corações endurecidos que não queriam mudar. E talvez aqui esteja uma das partes mais humanas de Isaías. Ele não era insensível, não era de ferro. Cada rejeição doía fundo. Imagine ouvir de sacerdotes, daqueles que deveriam ser exemplos de fé, que suas palavras não passavam de ameaças vazias. Imagine ver parentes, amigos e até familiares se afastando porque carregar seu nome se tornara motivo de vergonha. Isaías conheceu a solidão do profeta, a solidão de quem fala a verdade em meio a um povo que prefere acreditar na mentira confortável. E, no entanto, quanto mais rejeitado era, mais firme permanecia. Porque Isaías entendia que sua missão não era conquistar a aprovação das pessoas, mas obedecer ao chamado de Deus. E é justamente aqui que encontramos um reflexo poderoso para a nossa vida. Quantas vezes nos calamos para não desagradar, para não sermos rejeitados? Quantas vezes deixamos de proclamar nossa fé porque tememos as críticas? Isaías nos confronta com essa realidade. Seguir a voz de Deus muitas vezes significa ir contra a maré, enfrentar zombaria e caminhar sozinho. Os relatos mostram que Isaías chegou a dizer que o povo tinha ouvidos, mas não escutava, olhos, mas não enxergava, corações, mas não compreendia. Essa descrição é tão atual que poderia ser dita sobre o nosso tempo. Vivemos cercados de informações, mas quantos realmente escutam a voz de Deus? Quantos realmente deixam que sua palavra transforme o coração? É como se Isaías estivesse falando conosco agora, apontando para as distrações, a indiferença e o orgulho que ainda hoje cegam tantas pessoas. E não pense que essa rejeição acontecia apenas nas ruas. Isaías também enfrentou reis, diante de governantes inseguros que buscavam alianças militares para se proteger de inimigos. O profeta ousava declarar: "A salvação não virá de exércitos, mas do Senhor dos exércitos." Uma afirmação ousada, que soava quase como traição política. Mas Isaías não recuava. Sua fidelidade estava em proclamar a palavra de Deus, mesmo quando parecia inútil, mesmo quando sabia que ninguém queria escutar. E é nesse contexto que o peso emocional de suas visões se intensifica, porque Isaías não apenas denunciava o pecado, ele via as consequências que estavam por vir. Ele enxergava cidades devastadas, famílias destruídas, templos em ruínas. Enquanto o povo ria de suas palavras, Isaías chorava em silêncio, sabendo que a rejeição de hoje se tornaria a dor de amanhã. Isso não é apenas profecia, é empatia. Isaías carregava no coração a dor de uma nação que se recusava a voltar para Deus. Talvez você consiga se identificar com esse sentimento. Já tentou ajudar alguém que insistia em se destruir? Já orou por uma pessoa que parecia não querer ouvir conselhos? Foi assim que Isaías viveu, proclamando uma mensagem que parecia cair em ouvidos surdos, mas que precisava ser dita. Porque, mesmo diante da rejeição, havia uma promessa. Sempre existiria um remanescente. Sempre haveria alguém que ouviria, ainda que fosse a minoria. E era por esse pequeno grupo que Isaías continuava a falar, mesmo quando parecia impossível. E aqui surge uma reflexão poderosa. Se Isaías tivesse desistido diante da rejeição, talvez suas palavras não tivessem atravessado os séculos para chegar até nós. Mas ele não parou. Ele continuou escrevendo, proclamando, chorando, acreditando.
Sua vida inteira foi um testemunho de fidelidade em meio à rejeição, e essa fidelidade nos alcança até hoje, mostrando que a verdade de Deus não depende de popularidade, mas de coragem. A rejeição não foi o fim da jornada de Isaías. Foi apenas o cenário no qual suas profecias ganharam ainda mais força, porque era justamente em meio às zombarias e ao desprezo que ele recebia as visões mais extraordinárias sobre o futuro, revelações que apontavam não apenas para juízo, mas para a redenção. E essas visões, carregadas de dor e esperança, ainda estavam apenas começando a se revelar diante dele. Havia dias em que a solidão e o peso da rejeição se tornavam quase insuportáveis para Isaías. O templo, lugar de oração e silêncio, era também seu refúgio. Ali, ele se derramava diante de Deus, levando não apenas suas palavras, mas o peso de toda uma nação em crise. Foi em um desses momentos, quando tudo parecia sombrio e sem esperança, que algo extraordinário aconteceu. A cena é descrita como um dos momentos mais impactantes de toda a Bíblia, um encontro que não só mudaria a vida de Isaías, mas marcaria para sempre o destino do povo de Deus. A atmosfera do templo parecia carregada, quase irrespirável. O vento atravessava as cortinas com violência. O chão tremia de forma sutil, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Isaías se ajoelhou, o coração inquieto, e de repente a realidade natural deu lugar ao sobrenatural. Ele viu algo que palavras humanas dificilmente conseguem descrever. O trono do Senhor, alto e sublime, erguendo-se diante de seus olhos. A glória divina enchia todo o espaço. Seres celestiais, serafins de 6 asas, voavam ao redor do trono, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Imagine ouvir essas palavras não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser, como se cada fibra do corpo vibrasse com a santidade de Deus. Isaías não resistiu. A primeira reação não foi de alegria ou conforto, mas de desespero. Diante da santidade perfeita, ele percebeu sua própria impureza. Caiu com o rosto em terra e gritou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa cena revela algo profundo. A verdadeira presença de Deus não expõe primeiro a grandeza humana, mas a fragilidade. Isaías sentiu o peso da culpa, não apenas dele, mas de todo o povo. E foi nesse momento de quebrantamento que o inesperado aconteceu. Um dos serafins voou até o altar, pegou uma brasa viva com uma pinça e tocou os lábios do profeta. A dor foi intensa, mas junto dela veio a purificação. A tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado, disse a voz celestial. Esse toque ardente não era apenas simbólico, era um chamado. A partir daquele momento, Isaías não seria apenas um homem comum, nem apenas um sacerdote. Ele se tornava oficialmente o porta-voz de Deus, alguém escolhido para levar mensagens que atravessariam séculos. E logo depois veio a pergunta que mudaria para sempre sua vida: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ainda atônito, ainda com os lábios ardendo da purificação, respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você consegue imaginar o peso dessa resposta? Isaías sabia que dizer sim significava renunciar à segurança, enfrentar zombarias, carregar fardos pesados e, muitas vezes, caminhar sozinho. Mas ele também sabia que não havia escolha maior do que obedecer ao Deus vivo. A partir daquele instante, sua vida estava selada. Seu chamado não seria apenas anunciar desgraças, mas também carregar visões grandiosas de esperança, redenção e do Messias prometido. Essa visão no templo é um dos momentos mais arrepiantes da narrativa bíblica. Ela mostra o contraste entre a santidade de Deus e a fraqueza humana, mas também o poder transformador do perdão e do chamado divino. Isaías saiu dali não apenas como profeta, mas como testemunha viva de que Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a dizer sim. E talvez esse seja o ponto de conexão mais profundo com a nossa vida hoje. Quantas
Vezes nos sentimos indignos, impuros, incapazes, mas diante do altar de Deus, a impureza é queimada, a culpa é removida e nasce um novo propósito. Isaías entendeu isso de forma intensa, e é por isso que suas palavras até hoje carregam tanto peso espiritual. Ele falava não apenas de um lugar de autoridade, mas de alguém que experimentou na própria carne o toque purificador de Deus. Entanto, essa experiência gloriosa não veio para encher Isaías de conforto, mas para prepará-lo para uma jornada difícil, porque logo após essa visão, ele seria enviado a proclamar mensagens duras, sabendo de antemão que o povo não iria ouvir. Era como se Deus dissesse: você foi purificado, você foi chamado, mas sua missão será uma das mais dolorosas da história. E mesmo assim, Isaías aceitou. O que ele talvez não soubesse naquele momento é que essa visão não era apenas sobre o presente. Era também uma preparação para as revelações que viriam mais tarde, a respeito do servo sofredor, do Messias, do príncipe da paz. Cada detalhe vivido naquele templo seria como uma marca gravada em seu coração, lembrando-o sempre de que não estava sozinho, de que sua missão vinha diretamente do trono celestial. E é justamente nesse ponto que começamos a entender por que o livro de Isaías é tão especial. Ele não fala apenas de eventos políticos ou sociais de sua época. Ele fala a partir de um encontro direto com Deus, de uma visão que ultrapassa o tempo e atravessa séculos. Isaías experimentou no templo algo que moldaria não apenas sua vida, mas todo o curso da história bíblica. Essa cena no templo não é o final da história, mas apenas o início de uma caminhada marcada por dores e revelações extraordinárias. E o que Isaías veria a seguir em suas próximas visões iria abalar não só Jerusalém, mas a forma como até hoje enxergamos a vinda do Messias. Depois da visão arrebatadora no templo, Isaías já não era mais o mesmo. Algo nele havia mudado, para sempre. O peso da glória divina, o ardor purificador em seus lábios e a voz que ecoava em seu coração tornaram impossível qualquer volta atrás. A partir dali, ele carregava não só o fardo de profetizar juízo, mas também a responsabilidade de anunciar sinais de esperança em meio ao caos. E foi nesse contexto turbulento que uma das mensagens mais enigmáticas e poderosas da história começou a ser revelada. O cenário em Jerusalém era sombrio. O rei Acaz, tomado pelo medo das ameaças externas, vacilava em sua fé. O povo, inseguro, buscava alianças humanas com nações idólatras, acreditando que a salvação poderia vir de exércitos estrangeiros. Era um tempo de angústia, em que cada esquina da cidade respirava desespero. Mas é justamente nesse pano de fundo de incertezas que Deus escolhe falar algo que parecia impossível de acreditar. Isaías foi chamado para se apresentar diante do rei Acaz. A tensão pairava no ar. Os conselheiros cochichavam com semblantes pálidos, e os guardas mantinham a mão firme sobre as espadas. O rei, ansioso, queria uma resposta imediata sobre como lidar com os inimigos que se aproximavam. Mas, em vez de estratégias militares, Isaías trouxe uma palavra que fugia a toda lógica humana. Com voz firme, ele declarou: "O Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." As palavras ecoaram pelo salão real como uma flecha certeira, mas a reação não foi de fé. Murmúrios de incredulidade se espalharam entre os conselheiros. "Uma virgem dará à luz? Isso é impossível", zombavam alguns. O próprio rei franziu a testa em descrença, incapaz de compreender o significado daquilo. E, no entanto, Isaías sabia. Não era apenas uma metáfora, nem uma figura de linguagem poética. Era um sinal real, uma promessa concreta de que Deus não abandonaria o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Essa era a mensagem que atravessava as paredes do palácio e ecoava nos corações aflitos. Um sinal que não apenas falava de um futuro distante, mas também carregava a certeza de que, mesmo em meio ao medo e à insegurança, Deus estava presente. Para um povo que acreditava estar esquecido, essa profecia era como uma chama acesa, em meio à escuridão.
Imagine ouvir isso no auge da crise, quando tudo parecia ruir, quando os inimigos estavam às portas. Deus não oferecia mais soldados, não prometia carros de guerra, mas falava de uma criança, uma vida frágil que viria, como resposta à desesperança. Esse detalhe já revela algo profundo. A salvação de Deus nunca vem da forma que os homens esperam. O que todos buscavam em força militar, o Senhor prometia em forma de vida nova, em um nascimento improvável, em um sinal de pureza que desafiava toda a lógica humana. Mas é claro que a profecia não foi recebida com fé imediata. Muitos riram, outros o chamaram de louco. E até mesmo líderes religiosos questionaram Isaías duramente. Como Deus pode salvar através de uma criança? Como acreditar em algo tão improvável? E ainda assim, o profeta permanecia firme. Ele não falava de si mesmo. Ele falava de uma revelação maior, de algo que atravessaria gerações e encontraria seu cumprimento séculos depois, em uma pequena cidade chamada Belém. Naquele tempo, porém, o impacto já era real. Entre o povo simples, a palavra Emanuel começou a se espalhar como esperança sussurrada. Mães embalavam seus filhos repetindo esse nome. Famílias em desespero encontravam consolo na promessa de que Deus ainda estava ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Isaías, carregado de lágrimas e convicção, continuava a proclamar essa mensagem, ainda que fosse ridicularizado. E talvez seja exatamente por isso que essa profecia marcou tanto. Porque ela nasce em um tempo de incredulidade, mas aponta para uma realidade muito maior. Emanuel não era apenas um nome bonito, mas um lembrete eterno de que Deus não abandona os seus. A promessa estava ali, registrada, viva, como uma semente plantada em solo árido, esperando o tempo certo para florescer. Para Isaías, esse sinal também era um divisor de águas. Ele não era apenas o profeta das advertências duras, mas também o porta-voz de uma esperança inabalável. E o mais impressionante é que quanto mais rejeitado ele era, mais convicção parecia carregar em suas palavras. Ele sabia que não anunciava um sonho, mas um decreto divino que transformaria para sempre a história da humanidade. E aqui há algo poderoso para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos como o povo de Judá, cercados, inseguros, sem saída. E ainda assim, Deus repete a mesma promessa: eu estou com vocês. Emanuel não foi apenas uma profecia distante, mas é também a resposta presente para cada coração aflito. Isaías entendia isso, e por isso nunca recuou diante das zombarias. Sua missão era plantar no coração de cada pessoa a certeza de que Deus não os havia deixado. Mas o que Isaías ainda não sabia é que essa não seria a única revelação grandiosa que receberia. O sinal de Emanuel era apenas o início de uma série de visões ainda mais profundas que desenhariam com detalhes o retrato do Messias prometido. Visões de um servo que sofreria, mas que também traria redenção. De um príncipe que estabeleceria paz eterna. De um homem que seria rejeitado, mas exaltado. E foi justamente a partir desse primeiro anúncio, o sinal da Virgem que conceberia, que Isaías começou a trilhar um caminho de revelações que desafiam a lógica humana até hoje. O povo ria, o rei duvidava, os líderes o desprezavam, mas Isaías sabia, havia algo muito maior por vir. As palavras de Isaías já ecoavam entre o povo como trovões misturados com sussurros de esperança. De um lado, advertências severas sobre juízo e destruição. Do outro, a promessa de que Emanuel, Deus conosco, não abandonaria a sua criação. Mas logo, em meio às trevas crescentes que envolviam Judá, uma nova revelação surgiu, ainda mais impactante, ainda mais transformadora. Isaías começou a anunciar uma visão que se tornaria uma das mais conhecidas e emocionantes de toda a Bíblia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Imagine a cena. Jerusalém mergulhada em medo, cercada por inimigos. O coração do povo pesado, os olhos sem brilho. Cada esquina da cidade parecia gritar derrota. Os homens discutiam sobre estratégias que não funcionavam.
As mulheres choravam por seus filhos e as crianças caminhavam sem esperança. Era como se a própria vida tivesse perdido o sentido. Mas nesse cenário de desespero absoluto, Isaías ergue a voz e declara que uma grande luz viria para dissipar toda a escuridão. Essa luz não era qualquer clarão passageiro. Não era uma vitória militar. Não era o resultado de alianças políticas. Essa luz era algo divino, eterno, que atravessaria as sombras mais densas e devolveria ao povo o que parecia perdido: esperança. Isaías falava de algo que ainda não existia, mas que era tão real para ele que suas palavras transmitiam convicção absoluta. Ele não dizia, talvez virá, mas proclamava como quem já via diante dos olhos: resplandeceu a luz. Essa é a beleza das profecias de Isaías. Ele conseguia olhar para além do presente sombrio e enxergar o que ainda estava escondido para todos os outros. Enquanto o povo via apenas medo e ruína, Isaías contemplava uma promessa viva de Deus atravessando o tempo. E essa visão não se limitava a Judá. O profeta falava de uma luz que alcançaria até os que habitavam na região da sombra da morte. Isto é, pessoas distantes, esquecidas, que nem sequer faziam parte do povo de Israel. Era um anúncio universal, um prenúncio de que a salvação não ficaria restrita a um território, mas se espalharia por todos os povos. E pense no impacto disso. Para uma nação acostumada a pensar que era a única escolhida, ouvir que uma luz brilharia também sobre os povos distantes era revolucionário. Talvez muitos tenham torcido o nariz, rido ou até ficado indignados, mas outros, em silêncio, deixaram que essas palavras penetrassem no coração. Afinal, quem nunca se sentiu em trevas? Quem nunca experimentou a sensação de estar na sombra da morte, quando tudo parece perdido? A mensagem de Isaías tocava fundo porque falava diretamente às dores humanas mais reais. Ele descrevia um tempo em que o jugo da opressão seria quebrado, em que a alegria voltaria a encher as ruas, em que a guerra seria substituída pela paz. E tudo isso não viria por meio de armas, mas através de uma promessa: o nascimento de um menino, um filho que carregaria sobre si o governo, cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Perceba a progressão da revelação. Primeiro, Isaías anuncia o sinal da Virgem que conceberia Emanuel. Agora ele descreve com mais detalhes o que esse nascimento representaria. Não apenas a presença de Deus conosco, mas um governo eterno, uma paz que nenhuma guerra poderia destruir, uma esperança que nenhuma escuridão poderia apagar. Era como se Isaías estivesse montando peça por peça de um quebra-cabeça divino que só faria sentido completo séculos depois, quando Jesus viesse ao mundo. Mas naquele momento, o contraste entre o presente sombrio e a promessa luminosa era chocante. Enquanto o povo se via esmagado pela realidade, Isaías pedia que levantassem os olhos e vissem além. E isso, por si só, já era um convite à fé. Porque acreditar em promessas quando tudo vai bem é fácil, mas crer em uma grande luz, quando tudo ao redor grita escuridão, exige coragem, confiança e uma entrega absoluta. Talvez por isso as palavras de Isaías tenham atravessado séculos com tanta força, porque não são apenas palavras históricas, mas verdades eternas. Elas nos lembram que em meio às nossas trevas pessoais, também existe uma luz que pode resplandecer, que, mesmo quando tudo parece sem saída, Deus já preparou uma resposta. Essa mensagem não era só para Judá, era também para mim, para você, para todos que já sentiram o peso de caminhar em meio à sombra da morte. O que Isaías estava descrevendo não era uma esperança ilusória, mas uma certeza espiritual. Ele enxergava o futuro de forma tão clara que suas palavras continuam vivas até hoje. E a beleza dessa profecia é que ela não termina na promessa, porque a cada revelação, Isaías parecia ser levado mais fundo, como se Deus fosse abrindo, pouco a pouco, o véu de um mistério gigantesco. Primeiro, um sinal de nascimento impossível. Depois, a luz que brilhava em meio às trevas. Em seguida, a descrição detalhada de um Messias que carregaria títulos divinos.
e governaria para sempre. Tudo isso parecia impossível de acreditar para aqueles que o ouviam, mas não para Isaías. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que ele próprio. E a cada visão, a cada palavra, a expectativa só aumentava. O povo precisava entender que aquela luz não era apenas uma metáfora, mas uma realidade futura, tão certa quanto o nascer do sol depois da noite mais escura. E talvez seja por isso que Isaías nunca recuava, mesmo rejeitado, mesmo ridicularizado, mesmo quando a escuridão parecia mais densa, ele permanecia firme, porque sabia que a luz já estava a caminho. E o mais impressionante é que essa luz não apenas viria, mas se tornaria a resposta definitiva para toda a humanidade. E é justamente nesse ponto que a narrativa começa a se aprofundar ainda mais, porque se até aqui Isaías falava de sinais e promessas, a partir das próximas revelações, ele passaria a descrever detalhes assustadores e maravilhosos sobre o servo que carregaria a dor do mundo. E o que viria em seguida mudaria para sempre a forma como entendemos não apenas a profecia, mas o próprio coração de Deus. Isaías já havia revelado sinais de esperança, falado de Emanuel, da luz que viria sobre o povo em trevas, de um menino, chamado Príncipe da Paz. Mas em meio a essas mensagens de consolo, algo começou a se transformar na voz do profeta. O tom que antes trazia esperança, agora se tornava grave, pesado, carregado de uma dor que parecia vir do próprio coração de Deus. E foi nesse contexto que Isaías começou a descrever uma figura misteriosa, um personagem que mudaria para sempre a forma como o povo entendia a salvação, o servo sofredor. Imagine a tensão. O povo esperava um libertador guerreiro, alguém que derrotasse inimigos, que governasse com poder e espada. Mas Isaías falava de um homem desprezado, rejeitado, alguém que carregaria dores que não eram dele. Como acreditar nisso? Como conceber que a vitória divina viria através do sofrimento de um inocente? Para muitos era um escândalo, para outros, pura loucura. Mas Isaías não apenas falava, ele descrevia em detalhes como se estivesse diante de uma cena viva. Ele foi desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Essas palavras caíam como um choque. O libertador tão esperado não viria envolto em glória humana, mas em humilhação. Não seria aclamado pelas multidões, mas cuspido, ferido, tratado como se fosse indigno. E ainda assim, Isaías afirmava que esse sofrimento teria um propósito profundo, impossível de ser explicado pela lógica humana. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pense no impacto disso. Isaías dizia que o servo não sofreria por seus próprios pecados, mas pelos pecados de todos. Ele seria moído por nossas iniquidades, castigado em nosso lugar. É como se toda a culpa, toda a vergonha, toda a dor da humanidade fosse colocada sobre os ombros desse único homem. E enquanto muitos viam apenas derrota, Isaías enxergava a redenção. O sofrimento do servo não era acidental, mas planejado, profetizado, carregado de um amor que ninguém conseguia compreender. É impossível não imaginar o silêncio pesado que deve ter tomado conta das praças de Jerusalém quando Isaías anunciava essas palavras. Alguns provavelmente balançavam a cabeça, zombavam, diziam que ele enlouquecera, mas outros, em silêncio, sentiam a alma tremer, porque, de algum modo, aquelas palavras penetravam fundo demais, quase como se falassem diretamente às suas próprias dores. Quem nunca carregou culpa? Quem nunca desejou que alguém pudesse tomar sobre si o peso insuportável da própria vida? E talvez seja justamente por isso que essa profecia tenha atravessado os séculos com tanta força, porque ela toca a ferida mais íntima da humanidade, a incapacidade de se salvar por si mesma. Isaías falava de um servo que seria traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e que, pelas suas feridas, traria cura. É uma das mensagens mais poderosas e dolorosas de toda a Escritura. O Salvador não viria com exércitos, mas com cicatrizes. Não venceria pela força, mas pela entrega total. Para Isaías,
Cada detalhe dessa visão era tão vívido que parecia um relato do futuro. Ele descrevia o servo sendo humilhado, açoitado, ferido e, mesmo assim, permanecendo em silêncio diante de seus acusadores. Como uma ovelha que não resiste ao tosqueador, ele não abriria a boca. Que tipo de poder é esse? Que escolhe não reagir? Que tipo de força é essa? Que aceita carregar uma dor que não lhe pertence? E aqui está um dos pontos mais impressionantes. Isaías não falava apenas de sofrimento físico. Ele descrevia algo ainda mais profundo. O peso espiritual que o servo carregaria. Era como se todo o mal do mundo, cada injustiça, cada pecado, cada lágrima derramada fosse colocado sobre ele. E esse peso o esmagava, mas ao mesmo tempo gerava vida para todos os outros. É o paradoxo da cruz anunciado séculos antes de ela sequer existir. A morte que gera vida, a dor que gera cura, a rejeição que abre caminho para a aceitação eterna. Talvez por isso os céticos ao longo da história tenham tentado de todas as formas explicar essa profecia. Como Isaías poderia ter descrito com tanta precisão algo que só se cumpriria séculos depois? Como ele pôde falar de um sofrimento tão detalhado que coincidia perfeitamente com a crucificação de Jesus, antes mesmo de a cruz romana existir? Essas perguntas continuam ecoando até hoje, deixando estudiosos sem respostas satisfatórias. Mas para quem crê, o sentido é claro. Isaías estava vendo muito além de seu próprio tempo. Ele enxergava a revelação mais profunda de Deus, que a salvação viria não pela glória dos homens, mas pelo sacrifício de um inocente. E essa revelação não era apenas para Israel, mas para todos os povos. O servo sofredor seria a luz das nações, a resposta definitiva para a escuridão que envolve a humanidade desde o princípio. E aqui entra um detalhe que não podemos ignorar. Isaías não apenas falava de dor, mas também de redenção. Ele afirmava que esse servo veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Que mesmo passando pela morte, seus dias seriam prolongados. Como entender isso? Isaías parecia vislumbrar algo ainda mais profundo, que a morte não teria a última palavra, que após o sofrimento haveria vida, que após a cruz viria a ressurreição. Essa mensagem, tão chocante para os ouvintes de Isaías, é hoje o coração do Evangelho, porque é justamente nas feridas do servo que encontramos cura. É no silêncio da sua entrega que descobrimos a voz mais poderosa da história. É na sua rejeição que encontramos aceitação, e é na sua morte que nasce a vida eterna. Mas para o povo da época, isso era inconcebível. Eles queriam vitórias imediatas, soluções políticas, respostas rápidas. E o que Isaías anunciava era completamente diferente. Um plano divino que envolvia dor, rejeição e sacrifício. Não fazia sentido humano, mas fazia todo sentido no coração de Deus. E talvez seja aqui que a história se torna ainda mais provocadora. Porque Isaías não estava descrevendo apenas o destino de um servo misterioso. Ele estava revelando o coração do próprio Deus. Um coração disposto a amar até as últimas consequências, a ponto de entregar o que tinha de mais precioso pela salvação de todos. E é nesse ponto que a narrativa começa a se aprofundar de forma ainda mais intensa. Porque se até aqui vimos sinais, luzes e promessas, agora estamos diante da revelação mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais gloriosa de toda a profecia. O momento em que o servo sofredor carregaria sobre si o peso de toda a humanidade. E o seita que Isaías descreve a seguir é tão forte que até hoje continua desafiando nossa mente e quebrantando nosso coração. Depois de anunciar o peso esmagador do servo sofredor, Isaías poderia ter encerrado sua mensagem ali, como quem descreve apenas dor, humilhação e morte. Mas o profeta não parou nesse ponto, porque em meio às lágrimas, em meio ao desespero, uma nova visão começou a despontar diante de seus olhos. Uma visão tão surpreendente, tão inesperada, que mudaria completamente o tom de tudo o que havia sido dito antes. Isaías enxergou algo que ninguém poderia imaginar: vida depois da morte. Ele descreveu que, após o sofrimento, após ser moído e traspassado, o servo veria a luz e ficaria satisfeito. Pense na ousadia dessa declaração.
Isaías falava de alguém que seria ferido até a morte, mas que, de alguma forma, continuaria vivo, prolongaria os seus dias e veria o fruto do seu sacrifício. Para a mentalidade da época, isso era inconcebível. A morte era o fim, e ponto final. Mas Isaías ousava proclamar que, no caso do servo, a morte não teria a última palavra. Essa foi uma das passagens mais enigmáticas e revolucionárias de toda a sua profecia, porque não era apenas sobre juízo, nem apenas sobre sofrimento. Era sobre vitória definitiva. Era sobre a esperança de que a vida pode brotar mesmo do túmulo mais escuro. É por isso que muitos estudiosos chamam Isaías de o evangelista do Antigo Testamento. Ele não apenas anunciou a vinda do Messias, mas também antecipou sua morte e ressurreição, séculos antes de qualquer um imaginar esse desfecho. E se pararmos para refletir, entendemos o quanto essa revelação mexia com os alicerces de tudo o que o povo acreditava. Eles estavam acostumados a pensar em ressurreição apenas como uma ideia distante, algo reservado para o fim dos tempos. Mas Isaías falava de um homem concreto, real, que morreria injustamente e depois se levantaria. Viu? Essa imagem era tão poderosa que deve ter causado confusão, espanto e até mesmo rejeição. Afinal, quem ousaria acreditar que alguém poderia vencer a própria morte? Mas aqui está o detalhe mais profundo. Isaías não falava apenas da ressurreição como um ato isolado. Ele descrevia seus efeitos. Dizia que o servo justificaria a muitos, que sua entrega abriria caminho para uma multidão ser perdoada, restaurada, reconciliada com Deus. Em outras palavras, o sofrimento do servo não terminaria em tragédia, mas em triunfo. O sangue derramado se tornaria semente de vida. A cruz que parecia derrota seria transformada em maior vitória. Agora imagine ouvir isso em um tempo de trevas, quando a nação estava cercada por inimigos, o povo afundado em medo, a esperança quase apagada. Não seria exatamente essa a mensagem que poderia reacender corações? Que, mesmo diante da morte, existe vida? Que, mesmo depois da noite mais escura, sempre há um amanhecer preparado por Deus? Isaías estava plantando no coração da sua geração e das gerações futuras uma esperança inabalável. E o mais impressionante é que ele descrevia tudo isso com uma convicção quase palpável. Não era um discurso motivacional, não era uma metáfora vaga. Ele falava como quem realmente enxergava a cena diante dos olhos. O servo morto depois vivo, satisfeito, vendo os frutos da sua entrega. Uma visão que atravessou os séculos e encontrou o cumprimento perfeito na ressurreição de Jesus Cristo. Mas pense comigo, como Isaías poderia saber de algo tão detalhado, tão específico, tão impossível para sua época? Essa é a grande marca da profecia bíblica. Ela não se limita ao entendimento humano, mas revela segredos que só podem vir do coração de Deus. E é exatamente isso que torna essa visão tão poderosa até hoje. Porque ela não fala apenas sobre um evento histórico, mas sobre uma verdade eterna. De que a morte não tem a última palavra. De que o desespero não é o fim. De que sempre existe uma saída em Deus. Talvez seja por isso que essa parte da profecia continua tocando tão profundamente pessoas de diferentes épocas e culturas. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos nossas próprias mortes simbólicas, perdas, fracassos, dores que parecem insuportáveis, e ouvir que há vida depois da morte, que há luz depois da escuridão, que há ressurreição depois da cruz, é como receber oxigênio em meio ao sufocamento. Isaías não falava apenas para o seu povo, mas para todos os que, em qualquer tempo, precisariam dessa mensagem. E mais, ele falava que o servo não apenas ressuscitaria, mas ficaria satisfeito ao ver o resultado do seu sacrifício. Isso significa que cada pessoa alcançada, cada vida transformada, cada coração restaurado seria motivo de alegria para ele. Não era sofrimento em vão, era dor com propósito, uma entrega que geraria frutos eternos. Agora, tente imaginar Isaías diante dessas visões. Um homem humano, limitado,
carregando nos ombros mensagens tão grandiosas que até hoje nos deixam atônitos. Ele deve ter tremido, chorado, se perguntado como tudo isso poderia acontecer. Mas ainda assim escreveu, ainda assim anunciou, ainda assim entregou ao mundo palavras que mudariam a história da humanidade. E aqui está o detalhe mais emocionante. Quando Isaías falava sobre a ressurreição, ele não estava apenas narrando um futuro distante. Ele estava proclamando que essa esperança também poderia alcançar qualquer um que vivesse em trevas. Que essa luz não era apenas sobre o Messias, mas sobre todos os que creriam nele. E isso, por si só, já era suficiente para transformar vidas. Mas a profecia não parava aí. Porque se até agora Isaías havia falado da morte e da ressurreição, ainda havia mais a ser revelado. Havia algo ainda mais grandioso, mais abrangente, mais eterno. Uma promessa que não se limitava a um momento na história, mas apontava para o destino final de toda a humanidade. E é justamente nesse ponto que a visão de Isaías alcança o clímax, levando-nos a um cenário de redenção total, de restauração plena, de um reino que jamais terá fim. Isaías já havia mostrado visões que ultrapassavam qualquer limite humano. O nascimento improvável de uma virgem, o servo sofredor carregando nossas dores, a morte injusta e depois o triunfo da ressurreição. Mas o clímax de sua profecia ainda estava por vir. Como se todas as peças finalmente se encaixassem, o profeta começou a enxergar além, muito além, apontando para um futuro glorioso em que o Messias não viria mais em fraqueza, mas em majestade. Era a revelação de que a história não terminaria na cruz, nem mesmo no túmulo vazio, mas avançaria até um reino eterno de justiça e paz. Isaías descreveu esse reino com detalhes impressionantes. Falou de um tempo em que o lobo habitaria junto ao cordeiro, em que a criança brincaria sem medo junto ao ninho da cobra, em que a terra inteira estaria cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Era uma imagem de harmonia perfeita, algo que a humanidade nunca experimentou em toda a sua história. Imagine ouvir isso em meio à violência, à fome, à opressão política. Era como receber um sopro direto do céu, uma promessa de que o caos não seria eterno. E não era apenas uma cena poética. Isaías via claramente que esse reino estaria sob o governo de alguém específico. O Messias, o mesmo servo que havia sido rejeitado, humilhado e morto. Agora, esse mesmo servo ressuscitado seria exaltado, elevado acima de todos os povos, governando com justiça, verdade e compaixão. É impossível não sentir a força dessa revelação. O mesmo homem de dores que suportou a rejeição seria também o Rei da Glória, diante do qual toda língua confessaria e todo joelho se dobraria. Essa virada é tão poderosa que até hoje mexe profundamente com quem lê as palavras do profeta, porque mostra que a dor não é o fim da história, que a morte não tem a palavra final e que a injustiça não reinará para sempre. Mostra que existe um plano muito maior, um propósito eterno que está caminhando para um desfecho glorioso. E essa é a essência do evangelho que Isaías antecipava. Não apenas consolo para o presente, mas uma esperança firme para o futuro. Agora pense comigo, como você se sentiria vivendo em Jerusalém, naquele tempo de guerras, fome e incertezas, e ouvir um homem dizer que um dia não haveria mais pranto, nem dor, nem morte? Seria quase impossível acreditar, não é? Mas Isaías não falava com base em otimismo humano. Ele falava com base na voz de Deus, que lhe mostrava cenas de um reino eterno, inabalável, onde o próprio Senhor enxugaria dos olhos toda lágrima. É por isso que muitos estudiosos afirmam que Isaías não apenas olhava para o primeiro advento de Cristo, mas também para o segundo. Ele não enxergava apenas o Messias que viria a sofrer, mas também o Rei que retornaria em glória. Duas faces de uma mesma promessa, dois momentos de um mesmo plano perfeito. O primeiro cumprimento já aconteceu: o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o segundo ainda está diante de nós: a volta gloriosa, quando o reino será estabelecido de forma plena. E aqui está o ponto mais emocionante. Isaías não deixou essa visão apenas como uma promessa distante. Ele a conectou diretamente com a vida de quem o ouvia.
Ele dizia que esse futuro deveria mudar a forma como vivemos o presente. Porque se existe um reino eterno preparado, então, nossas dores não são definitivas, nossas perdas não são finais, nossas lutas não são em vão. Tudo aponta para um dia em que o Messias reinará com justiça absoluta, trazendo consolo, paz e restauração a todas as coisas. Você consegue perceber como essa mensagem ainda ecoa com força hoje? Em um mundo marcado por guerras, injustiça, doenças e desesperança. Ouvir que existe um rei que voltará para colocar fim a toda dor é como encontrar água no meio do deserto. E o mais surpreendente, esse rei é o mesmo que já provou seu amor, entregando a vida por nós. Isso significa que não se trata de uma promessa fria, mas de uma certeza enraizada em sacrifício, amor e fidelidade. Quando Isaías descreveu o futuro, ele usou imagens de festa, banquete e alegria. Ele disse que o Senhor prepararia um banquete para todos os povos, que engoliria a morte para sempre e enxugaria as lágrimas de todos os rostos. É como se o profeta dissesse: espere mais um pouco, porque o fim da história não será tristeza, mas celebração. Essa visão era tão radical que até os céticos precisaram admitir que Isaías falava de algo muito além da sua própria época. E talvez seja isso que mantém sua mensagem viva até hoje. Porque Isaías não nos convida apenas a olhar para trás para a história do Messias que já veio. Ele nos convida também a olhar para frente, para o Messias que voltará. Ele nos mostra que tudo o que aconteceu até agora é apenas a primeira parte de um plano muito maior. Um plano que culminará em redenção total, em restauração plena, em vida abundante que nunca terá fim. Essa é a grande revelação que une todas as peças. O nascimento, o sofrimento, a cruz, a ressurreição, tudo aponta para esse clímax, o reino eterno de Cristo. É como se Isaías tivesse aberto uma janela no tempo, permitindo que víssemos, ainda que de forma parcial, o desfecho glorioso que Deus já preparou. Um desfecho que muda completamente a forma como enfrentamos nossas próprias batalhas, porque sabemos que no fim, a vitória é certa. E é exatamente aqui que precisamos pausar por um instante. Porque se até agora acompanhamos Isaías no peso da dor, na profundidade do juízo e na beleza da esperança, agora estamos diante da promessa maior de todas. Um reino que não pode ser abalado, um futuro que não pode ser destruído, uma esperança que não pode ser arrancada. Mas antes de continuarmos, preciso te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar como seria viver já hoje com essa certeza no coração?